Continuando, nós vemos, por exemplo, que os sumérios da antiguidade vão sofrer modificações importantes por causa do contato com outras sociedades. Então temos, por exemplo, os semitas, que eram, na verdade, da história, haviam povoado essa região a partir do seu ascendente Sem, né? E que os camitas haviam povoado mais a região aqui de Canaã, do Egito, da África, né? Os cuxitas, os descendentes de Put, de Misraim, né? Mas que a Bíblia já narra que uma pessoa dentre os de Cush migra para Sinar, essa região da Mesopotâmia, nos tempos da antiguidade bíblica, chamada de Sinar, e estabelece as sociedades antigas, das quais podemos sugerir que os sumérios tenham aí então seu ascendente, né? A população, os cidadãos que deram origem a essa população. É uma hipótese. E aí vemos que com o passar do tempo da história, há uma miscigenação com os povos preponderantes da região, os sumérios, que vamos ver aqui, por exemplo, na população dos acádios. Não foram apenas os sumérios, os antigos povos a habitar na Mesopotâmia. Sabe-se que lá havia também uma população semita, os quais são conhecidos com o nome de acádios. Apesar de não sabermos se eles precederam os sumérios nas planícies do rio Tigre e do Eufrates, sabemos que eles não eram recém-chegados naquelas plagas. Nas regiões setentrionais da Suméria, eles viviam uma vida seminômade em épocas que remontam ao 4º milênio. Veja a antiguidade da presença desses povos nessa região. Esses semitas assimilaram a cultura sumeriana. Aconteceu com os acádios algo semelhante do que aconteceu aos romanos em relação aos gregos. Os gregos, com Alexandre no ano 333, já haviam conquistado inclusive todas essas regiões aqui, inclusive a África também, a região da Grécia, na qual se originaram, e foram até a Índia. Só que após a morte de Alexandre, a divisão do império e o declínio, e próximo já da época de Cristo, os romanos vieram a dominar depois dos gregos, dominaram toda aquela região que havia sido conquistada pelos gregos. Mas os romanos adotaram a cultura grega. Eles não trataram de extinguir a cultura grega, eles adotaram a cultura grega. A língua grega, a cultura, a forma das cidades, né, somente impuseram aí a sua legislação, né, a Pax Romana. Mas eles adotaram muito da cultura grega. Inclusive tinham muitos professores e filósofos gregos em suas terras educando seus filhos. É o que é chamado o pedagogo, o escravo grego que tratava da educação dos filhos dos patrícios romanos. E aí o que acontece? Ocorre algo semelhante dos acádios em relação aos sumérios. Os acádios, que são semitas, tão antigos quanto os sumérios, quando começam a dominar as regiões que eram tipicamente dos sumérios e começam a se impor sobre os sumérios, mesmo se tornando politicamente mais fortes, eles adotam a cultura suméria para eles. Adotam a língua, o cuneiforme, adaptam as suas palavras ao cuneiforme sumério e adotam o seu tipo de sociedade, o seu tipo de religião. De acordo com os testes de radiocarbono, os textos escritos em acádio achados pelos arqueólogos remontam à metade do 3º milênio. Eles adotam o panteão sumeriano com nomes semíticos, acrescentando seus próprios deuses no panteão. E aí temos também um outro movimento interessante na questão da religião. Aí acontece o que aconteceu, por exemplo, em relação às religiões afro, com relação aos católicos. Os católicos, sendo a religião dos colonizadores, dos portugueses, se impõe enquanto religião de Estado, aqui no Brasil colônia. E os africanos trazidos para cá, o que fazem? Para não abandonarem totalmente suas deidades africanas, eles as adaptam às deidades do catolicismo. Então pegam o nome dos santos dos católicos e atribuem aos seus próprios deuses. E aí temos um movimento parecido, mas inverso no sentido dos acádios serem a população dominante, mas em vez disso adotarem o panteão de deuses dos sumérios. Adotarem para si, darem nomes acádios.
Continuando nossa aula, estávamos começando a falar acerca do Império de Akkad. E aí já estamos na data de 2360 a 1180 a.C. Então, lembrando que os sumérios são uma das populações mais antigas da região e recuam aí até o ano de entre 3000 e 2000 a.C., né? Entre 3000 e 2000 a.C. Alguns arqueólogos sugerem que sejam até mais antigos, entre 4000 a.C., 4000 a 2000 a.C. E aqui no desenvolvimento que houve entre os povos, né, o relacionamento que houve entre os povos, temos a presença dos acádios e agora o Império de Akkad. Aí temos a cidade aqui de Akkad, por exemplo, presente aqui no mapa, né, a cidade de Akkad. Deixa eu ver aqui esse mapa anterior. Aqui está a cidade, o Império de Akkad, que se estabelece aqui entre 2360 e 2180 a.C., por volta do século 24. Iniciou-se uma dinastia de governantes semíticos que tomaram o controle da Mesopotâmia, criando o primeiro império da história mundial. Ou seja, o império de origem semita, dos povos semitas, que habitavam preponderantemente a região e que vão estabelecer uma unificação forçada das cidades que tipicamente eram separadas, cidades-estado, dos povos da Suméria, e com essa unificação dessa cidade, desses povos, sob a égide aí do Império de Akkad, né, dos semitas que passaram a invadir esta região e que adotaram a cultura e a língua dos sumérios, estabelece-se um dos primeiros impérios do mundo. 2360 a 2180 a.C. Então, com isso tem esse movimento que vai, ao longo da história, desenvolver-se e dar origem aos maiores impérios que o mundo já viu, dentre os quais, se não me engano, o maior império que o mundo já viu foi o romano. O Império Romano com maior extensão, que chegou a governar desde das Ilhas Britânicas, do território do Península Ibérica, até norte da África, Oriente Médio, avançando até próximo ao território da Índia. Mas aí temos já o começo desse movimento da conquista de cidades, unificação para a fundação de império. Iniciou-se uma dinastia de governantes semíticos que tomaram o controle da Mesopotâmia, criando o primeiro grande império da história mundial. Sargão, que vai voltar na história da humanidade depois com os assírios, com o personagem de Sargão II, fazendo menção a este Sargão aqui da antiguidade. O Sargão II é o que é mencionado em Isaías. Este aqui é anterior, não foi mencionado pelos escritores bíblicos. Sargão, cuja origem se perde no mito, foi o fundador deste império, ao derrotar Lugal-Zaghese de Erech. Lugal-Zaghese, Erech está nesta região aqui, ela é visualizada no outro mapa, mas Lugal-Zaghese, rei de Erech desta região, a região da Suméria. Sargão passou a ter o controle de toda a Suméria, estendendo seu império até o Golfo Pérsico. Sua ascensão iniciou-se em Kish, transferindo-se mais tarde para Akkad, a região mais ao norte aqui, não tão ao norte quanto a Síria, mas centro, né, região central da Mesopotâmia, ao norte da Suméria. Local, apesar de ser ignorado, sabe-se que fica perto de Babilônia. As sagas e conquistas de Sargão tornaram-se lendárias. Após sua morte, lhe sucederam 2 de seus filhos, e em seguida seu neto Naram-Sin, o qual podia se gabar dos atos e bravuras fantásticas de seu avô Sargão. Os reis de Akkad dominaram toda a Alta Mesopotâmia, além da Suméria, conforme atestaram os documentos comerciais. Veja aqui a ciência, né? A ciência que trata do comércio, também contribuindo para a construção dos fatos históricos, falando acerca das relações comerciais estabelecidas entre as regiões, regidas agora pela lei estabelecida pelo Império de Akkad. Os documentos comerciais de Nuzi, aquele campo de investigação arqueológica, oeste da Assíria,
Nínive, Shagar-Bazar e Tel e Braque. O Império Acade se estendeu ainda que de forma intermitente desde Elão, que é esta região aqui, denominada de Elam aqui, desde Elão até o Mediterrâneo, que já é esta região aqui da Palestina, né? O mar Mediterrâneo e as margens, então se estendeu desde Elão até o mar Mediterrâneo, estabelecendo o primeiro grande império que o mundo já viu, o Império de Acade. Os reis acadianos deram à cultura sumeriana uma expressão política muito além das fronteiras da cidade-estado. Apesar deles preservarem a ideia de que o poder vinha de Enlil, a deidade principal dos sumérios, semelhante ao Zeus para o panteão grego, né? Apesar deles preservarem essa ideia de que o poder adivinha de Enlil, é coerente pensar que eles criaram uma teoria um tanto diferente a respeito da realeza. O Estado não se centralizava no templo do Deus, como faziam os sumérios no sistema de cidade-estado. Temos aí uma situação semelhante também à dos romanos. Vemos que na cidade-estado sumérias, divididas e cada uma compartilhando o poder entre o lugal, que é o governante político, e o ensi, que era a liderança sacerdotal associada à deidade patrono da cidade, né, que cedia poder através daquela a congregação, né, através daquela câmara, né, aquela câmara de sacerdotes, concedia poder ao lugar, ao representante político. Temos aí agora uma modificação com o advento do Império de Acade, tirando este poder representativo do sacerdócio, mantendo a questão cultural, a questão da religião, mas tirando o poder de fato, né? Então passa a ser simplesmente uma questão representativa, a questão religiosa dentro do Império de Acade. Dá uma plataforma muito mais política agora, né? Um poder muito mais centralizado na mão do governante, que estabelece agora a sua autoridade de forma inquestionável. Temos aí algo que nos faz lembrar também o início aí do Império Romano, né, com um poder muito mais dividido. O Senado, por exemplo, que detinha parte do poder e compartilhava com o rei, né, com o que mais tarde vai ser modificado com a figura do imperador, que vai estabelecer seu poder de uma forma muito mais abrangente, que não vai necessitar de aprovação, por exemplo, do Senado, e que vai trazer sobre si mesmo prerrogativas divinas. Quando chegamos a imperadores que se comportam quase como loucos mesmo, quando chega no tempo de Nero, Domiciano, que trazem para si as prerrogativas divinas. Então temos aí algo semelhante ao que aconteceu com Acade em relação aos sumérios. O Império Acade modifica essa plataforma de existência, né, de compartilhamento do poder que havia dentro do povo sumeriano. E aí temos a queda de Acade e o reflorescimento sumeriano, que ocorre aí por volta de 2167 e 1900, entre 2167 e 1992 a.C. Nos últimos séculos do terceiro milênio, o Antigo Oriente passou por períodos conturbados, com migrações e invasões perturbadoras em toda a parte do mundo bíblico. Nesse tempo, a história da cultura sumeriana chega ao fim. No Egito havia muitas desintegrações e não poucas confusões. Em Canaã, perplexidade e ruínas. É nesse tempo que começa o alvorecer da história dos primeiros israelitas. Após as conquistas de Naram-Sin, a hegemonia de Acade enfraqueceu muito rápido, logo após o ano 2200. Um povo bárbaro chamado Guti. Um povo que pouco se tem a falar na história com relação a achados arqueológicos. Um povo estranho aos habitantes dessa região, que invadem essa região, tomam essa região de assalto e terminam com aquele poder centralizado de Acade. Então fala que esse povo bárbaro, chamado Guti, arremessou-se de forma fragorosa contra Acade, levando-o à ruína. Os Guti se originaram nas montanhas dos Zagros, uma região mais
ao extremo mais ao leste aqui dessa região da Suméria, dos Montes Zagros. E ao tomar Acade de assalto, estabeleceram ali o seu domínio por cerca de 100 anos. Tendo em vista que os Guti eram fracos, acredita-se que as cidades sumerianas mantiveram uma relativa independência no sul da Mesopotâmia. Após isso, seguiu-se um período obscuro, do qual não temos muitas referências. Foi nesse período que os urrianos se infiltraram nas plagas do Tibre Ocidental. Então aqui já outros povos, com o enfraquecimento do poder central de Acade, através da invasão dos povos de Guti, que destroem com o poder central, mas que não tinham uma organização política muito importante, muito séria. Com isso temos enfraquecimento do poder central, a volta de certa independência para as cidades sumerianas e a infiltração de outros povos. Temos o Tibre, a infiltração, por exemplo, de povos urrianos, povos que vêm de outras regiões, por exemplo, da região da Armênia, no extremo norte do Oriente Médio, e que passam a compartilhar, que passam a se infiltrar nesta região. E aí temos toda uma movimentação de povos, enfraquecimento do poder central, né, e destruição das instituições que estavam fundadas até então, com o estabelecimento de leis e a manutenção dessas leis pelo poder central. Com esse tipo de quadro é que vamos observar, por exemplo, os movimentos migratórios. Dentre os movimentos migratórios importantes, temos o personagem principal da nossa história. Então começamos a construir o quadro do contexto do mundo da época de Abraão. A questão dos conflitos entre povos, movimentos migratórios, desordem política e social, e com isso temos talvez o quadro da história em que Abraão tenha sido chamado da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, inclusive, a gente vai analisar depois a entrada dos caldeus na história. Mas Ur, que ficava na Suméria, será chamado no tempo de Abraão de Ur dos Caldeus. Por quê? Exatamente por causa do enfraquecimento do poder central e entrada de outros povos para a região, inclusive na época de Abraão, os caldeus, que vão tomar posse dessa região e vão manter a nomenclatura antiga da Suméria. Foi dado o nome de Ur, a cidade, mas acrescentando suas próprias características. Com isso ganha a cidade o nome de Ur dos Caldeus, de onde veio o patriarca Abraão. Então, com esses movimentos, temos aí, por exemplo, a questão da pouca força, né, política dessa população chamada de Guti, que invade e destrói o poder central. Há uma confusão, há um enfraquecimento do governo, das leis, uma miscigenação de povos, invasão de outros povos que vinham de outras regiões. E com o passar do tempo, aí por volta de 2060, entre 2060 e 1950 a.C., a fundação da terceira dinastia de Ur, a terceira dinastia de Ur, Ur-Namur, fundador da terceira dinastia de Ur. Apesar de não serem belicosos, é possível que os reis de Ur controlaram a maior parte da planície da Mesopotâmia. Deduzimos isso porque os governantes daquela região se submetiam ao seu domínio. E aí temos, por exemplo, na página 2, o cenário histórico da Mesopotâmia nos tempos das origens dos patriarcas hebreus. Página 2. Foi aproximadamente na primeira metade do segundo milênio a.C., entre 2000 e 1500, que os progenitores dos hebreus apareceram no palco da história. Foi nesse período que Abraão saiu com alguns membros de sua família do sul da Mesopotâmia e se estabeleceu por um período em Harã, bem ao norte aqui desta região. Vamos ver o próximo mapa. Isso, mapa das peregrinações de Abraão. Ur dos Caldeus, lembrando que o Golfo Pérsico avançava até aqui nessa região. Essa região aqui de terra veio a surgir depois com o recuo do mar, né? Recuo do Golfo Pérsico agora estabelecendo-se nessa linha. Então a peregrinação de Abraão desde Ur dos Caldeus estabelecendo-se na região norte, aqui ó, o Eufrates e o Tigres, a região central, onde estava o centro do governo do Império de Acade, aqui é a região da Suméria,
que é a região da Síria. Dentro dessa região, a cidade de Ur, a cidade de Harã, onde Abraão estabeleceu-se periodicamente com a sua família. Seu pai falece aqui, e aqui onde Moisés narra o chamamento de Deus, o que muitos teólogos entendem como a reconfirmação do chamado que já havia sido feito em Ur dos caldeus. Só que daqui até aqui ele vai com a sua família. E aqui ele recebe o chamado, conforme Moisés nos narra, para que saia do meio da sua família, da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão, nas suas peregrinações, chega até Canaã. Passando por Siquém, Jerusalém, né, e descendo ao Egito, quando depois retorna de lá. Então temos essa época e nesse contexto histórico onde temos esses fatos, a narrativa desses fatos. Foi nesse período que Abraão saiu com membros de sua família do sul da Mesopotâmia e estabeleceu por um período em Harã, até a morte de seu pai Terá. Gênesis 11:31, Atos 7:4. De Harã ele migrou na rota do fértil crescente em demanda de Canaã. Então temos aqui o fértil crescente, né, a organização geográfica criada aí por esses rios, né, essa região fértil, dentre essas regiões desérticas, e a migração de Abraão de Ur, Harã, o tempo que ele passa em Harã, e depois a peregrinação dele chegando finalmente em Canaã. Então temos aqui um trecho onde fala acerca de alguns historiadores. Para alguns historiadores não se pode dizer que a história de Israel começa aqui, visto que não temos nenhum documento extrabíblico que comprove tais fatos a não ser a Bíblia. E aí entra uma questão de autoridade. Alguns preferem sempre desacreditar da autoridade bíblica, mesmo com todas as evidências que apontam para a seriedade com que trata os fatos. Só que nós, a partir da fé que temos, primeiramente da fé, porque a nossa crença, o respeito que temos pelas Sagradas Escrituras não advém de comprovações arqueológicas externas, comprovações científicas externas, mas sim da fé que temos no Deus que inspirou as narrativas bíblicas. E depois, corroborando com isso, contribuindo com isso, as evidências. Então as evidências são cabais, mostram a seriedade com que a Bíblia trata os fatos. Então se a Bíblia diz para mim que Abraão é o ascendente do povo de Israel, que o povo de Israel tem a sua origem nesse patriarca, eu não questiono essa informação. Primeiro por fé, depois por evidências. As evidências nos mostram a realidade desse personagem, né? A questão genealógica apontada pela Bíblia traça uma linha que vai até este personagem. E aí nós vamos ver achados arqueológicos que mostram também, apontam para todas as características descritas pela Bíblia acerca deste personagem e mostram testemunho de que tudo isso está de acordo com o seu contexto, está de acordo com a sua época. Então, para aqueles que têm a fé na Bíblia, a história de Israel remonta ao 13º século, começando com a saída de Abraão de Ur dos caldeus, sendo divinamente orientado por Deus, ele e os demais patriarcas posteriores. Então, para nós, isso é uma questão resolvida. A Mesopotâmia no século 20 a.C., por volta do ano 2060 até 1950, começou a terceira dinastia de Ur. Então, depois de toda aquela confusão política da região, a fundação do primeiro império que a humanidade já viu, o Império de Akkad, e a destruição desse império por invasores bárbaros, os Gut, a desintegração daquela organização central, mas a fraqueza desses invasores que não os levaram a se organizar política e militarmente. Com isso temos a vacância desse poder central e a possibilidade dos sumérios se reorganizarem novamente como um poder preponderante na região, e a fundação da terceira dinastia de Ur. Então a terceira dinastia de Ur que dá novamente aos sumérios alguma relevância na história do mundo. E nessa época é onde podemos sinalizar a peregrinação de Abraão, o surgimento desse personagem bíblico e então o começo da história dos hebreus. Então aqui, depois de todo esse contexto histórico já relatado, para que nós possamos contextualizar a Bíblia, temos
tanto a questão das narrativas de Moisés, feitas até o capítulo 11, né, com aqueles povos e a colonização das terras do mundo, a partir daqueles povos, com descendência em Sem, Cã, com ascendência em Sem, Cã e Jafé, e depois o início propriamente dito da história dos hebreus com Abraão, localizando na época da terceira dinastia de Ur. A queda de Ur e a ascensão dos amoritas. O poder de Ur se enfraquecia cada vez mais por conta dos litígios entre as dinastias das cidades-estado. Novamente a questão da extrema divisão que há entre as cidades-estados dos sumérios, né? Isso se deu porque as cidades-estados gozavam de um relativo grau de independência. Com o passar do tempo, as cidades-estados foram paulatinamente se tornando totalmente independentes de Ur, até que o último rei de Ur, Ibicim, ficou sendo apenas um governador local. Então, características da forma sociopolítica adotada pelos sumérios, que novamente reaparecem e fazem com que esse império se fragmente novamente e as cidades-estado assumam suas características que já tinham, né, de serem completamente divididas. Os primeiros estados que se tornaram independentes foram Elão, a região dos Elamitas, que durante algum tempo foi dominada pela região, o império fundado por Ur, a terceira dinastia de Ur, mas que com o passar do tempo ganhou novamente sua independência. Elão no oeste, Assur no norte, Assíria no alto do Tigre, e Mari no médio Eufrates, região de Mari, a antiga região de Mari, no médio Eufrates. Tigre e Mari no médio Eufrates. Mas a vertiginosa queda de Ur se deu quando um oficial militar de Mari, por nome Ishbi-Iha, se levantou como governador de Isim e expandiu seu governo por várias regiões setentrionais da Suméria. Ibsim, rei de Ur III, enfraqueceu nesse período grandes crises econômicas, especialmente na área da agricultura, por causa das incursões dos nômades. Isso vai acontecer com Israel na época dos juízes, né? Por exemplo, o personagem de Gideão, que se manifesta nessa época, mostra o poder de Deus levantando heróis hebreus para ajudá-lo exatamente contra esse tipo de problema, de incursões de nômades que levam toda a produção agrícola, enfraquecendo ali aquela população, né, aquele governo. Isso aconteceu também no caso de Ur, com incursões de nômades que vêm enfraquecer este império. Mas o fim de Ur chegou por volta do ano 1950, quando os elamitas pilharam toda a terra, levando Ibsim cativo. Daí para frente, Ur nunca mais se reergueu para se tornar uma potência como havia sido. Por muitos séculos, os povos que habitavam a região noroeste da Mesopotâmia e do norte da Síria foram citados nos escritos cuneiformes como Amurru, que significa ocidentais. Acredita-se que esse termo passou a ser usado para identificar os povos que falavam vários dialetos semíticos do noroeste. Sem dúvida nenhuma, foi no meio desses povos que saíram os arameus. E Abraão, progenitor dos israelitas. Então você vê, com a manifestação desses povos, a presença dos arameus na história, que é um povo aparentado com Abraão. Inclusive de quem Abraão depois vai buscar uma esposa para Isaac. Os povos da região noroeste, a região aqui de Mari, do Alto Eufrates, que inclusive é o povo onde, depois da morte do pai de Abraão, alguns parentes de Abraão vão permanecer naquela terra. Abraão vai continuar sua peregrinação até Canaã, mas depois, quando do momento de buscar uma esposa para Isaac, Abraão manda seu servo Eliezer até esta região novamente.
região dos arameus, região da onde Abraão havia peregrinado até a Palestina. Então a queda de Ur, o estado de Mari, que dantes havia sido vassalo de Ur, passou a ser governado por um rei amorita, e com a queda de Ur, os amoritas conquistaram virtualmente toda a Mesopotâmia, e nos meados do 18º século, todos os estados da Mesopotâmia haviam sido dominados completamente pelos reis amoritas. Os amoritas escreviam seus nomes em acádio. Olha aí o intercâmbio que há entre povos, né? Apesar do domínio dos amorreus sobre esses demais povos, eles adotam algumas características deles. Os amoritas escreviam seus nomes em acádio. Eles adotaram a cultura suméria e de Acade, bem como grande parte das suas regiões. Intrigas políticas na Baixa Mesopotâmia até a metade do século XVIII. Então, a partir daqui, temos uma fase, como fala aqui, em face de uma situação confusa, uma dinastia amorita, a primeira Babilônia, se estabelece por volta do ano de 1830, sob um sumo Abum, o qual se envolveu logo em conflito com seus vizinhos mais próximos, especialmente Isim, da região sul aqui. Então a Babilônia na região central começa a partir dessa época de 1830, começam a surgir muitas intrigas nessa região. Dentre essas intrigas, alguns povos começam a aparecer para a história. Dentre esses povos começa a surgir a fundação das primeiras dinastias do povo da Babilônia, a primeira Babilônia, que vai estabelecer algum poder, dominar algumas regiões, mas vai alcançar maior poderio quando vemos as narrativas bíblicas que tratam do surgimento da Babilônia, que vai ter grande poder, vai ter grande influência no mundo, estabelecer um poder mundial, um império mundial, com o surgimento de Nabucodonosor. Surgimento de Nabucodonosor. Na época já de Ezequias, rei de Judá. Mas aquela época da Babilônia, aquela época onde a Babilônia tem maior poder, vai ter origem aqui, no ano de 1830 a.C., com o surgimento aí dessa confusão política na região e o estabelecimento da primeira dinastia, a primeira Babilônia. Mas tais rivalidades não tiveram grandes consequências, porque os estados envolvidos não tinham poder suficiente para realizar grandes conquistas militares. Foi nesse período, cerca de 1870, que chegaram até nós dois importantes códigos de leis, ambos descobertos recentemente. Um em sumério, promulgado por Lip-Issa de Isim, o outro em acádio, do reino de Exuma. Este último com data incerta, mas não após o século XVI ou XVII. Esses dois códigos remontam ao famoso Código de Hammurabi e atestam sem nenhuma dúvida que desde a antiguidade os homens já haviam criado meios de estabelecer a justiça social. E aí temos, com essa confusão e o surgimento para a história da Babilônia, e os códigos de lei que foram promulgados nessa época, que foram descobertos pela arqueologia, temos aí na página 2, o florescimento da Babilônia, 1728 a 1686. Então, desde 1830 já surge para a história a Babilônia como uma organização política que passa a ter influência, que passa a ter algum domínio. Agora, em 1728, entre 1728 e 1686, a Babilônia começa a ter já algum poder de fato, que vai ter a maior expressão dela na época de Nabucodonosor, nas narrativas lá do livro de Reis, no livro de Reis, e também as narrativas de Isaías, com o rei Ezequias, por exemplo, que vai dar no cativeiro de Israel pela Babilônia. Aí já na época de 500, na época do ano 550, mais ou menos, 550 a.C. Mas a história, o início da Babilônia, recua até 1728, ou de 1728 a 1686 a.C., quando Hammurabi ascendeu ao trono da Babilônia. A Babilônia se encontrava numa situação bastante difícil. Ameaçada pela Síria ao norte, região da Babilônia, aqui na região mais central. Está aqui a Babilônia, região mais central da Mesopotâmia.
ela se encontrava ameaçada pela Síria ao norte e por Larsa ao sul, na região aqui da Suméria. E no noroeste por Mari. Hammurabi teve que ser bastante astuto para triunfar. Com a sua capacidade política e militar, ele conseguiu colocar a Babilônia numa situação de grande supremacia, vencendo fragorosamente todos aqueles estados vizinhos que lhe ameaçavam. Apesar disso, Hammurabi não conseguiu estender seus domínios para o norte da Mesopotâmia. Seu domínio, a Babilônia, saiu do anonimato e se despontou como uma potência, gozando assim de grandes prestígios. Foi ele quem criou e publicou no final de seu reinado o famoso Código de Leis, que ainda hoje é estudado nas atuais universidades, e tido como ponto de referência para a legislação. Seu Código de Leis é bastante parecido com as leis de Moisés, o que nos faz entender que Moisés não partiu do nada, mas se baseou em algo já existente. É claro que a lei de Moisés foi inspirada por Deus, mas não descartamos a possibilidade de ele ter aproveitado algo de bom da lei de Hammurabi, que era bastante conhecida no seu tempo e utilizada por outros povos para estabelecer uma justiça social. Com o crescimento da Babilônia, o deus Marduk, padroeiro do Estado, foi elevado ao primeiro lugar no panteão dos deuses, aquela prática que já tínhamos estudado acerca do panteão de deuses da Suméria, que foram sendo adotados por outros povos que vinham sucessivamente dominando a região, mas adotando parte da cultura e da religião da antiga Suméria. Assim também acontece com a Babilônia, que estabelece agora Marduk como deidade central sobre os demais deuses estabelecidos nessa região. Por exemplo, Enlil, que era o antigo deus da Suméria. Com o crescimento da Babilônia, o deus Marduk, padroeiro do Estado, foi elevado ao primeiro lugar no panteão dos deuses. Segundo os especialistas, foi nesse tempo que começou a surgir várias literaturas importantes, como cópias de épicos antigos, por exemplo, a narração babilônica da história da criação e do dilúvio, com a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que já analisamos mais atrás. Então, com essa história, essa narrativa acerca da Babilônia, com seu surgimento entre 1728 e 1686, e principalmente com seu personagem principal, que é Hammurabi, e a promulgação das leis de Hammurabi, do Código de Hammurabi, que veio a trazer grande fama para esta região, e que até hoje é bastante analisado pelas universidades atuais, temos aí vamos pôr aqui um ponto final na análise acerca dos povos da Mesopotâmia, da riquíssima história da Mesopotâmia e da relação que ela tem com os hebreus. Os hebreus tendo sua origem dentro desse contexto histórico, o contexto histórico da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Ur, uma das antigas cidades da Suméria, que vai ser dominada por outros povos semitas, que vão invadir essa região e que vai modificar todo o contexto político dessa região, e a partir dessas modificações da confusão política, das guerras, dos conflitos, os movimentos migratórios, e dentro desse movimento migratório a migração de Abraão, a partir do chamado divino que recebe em Ur dos Caldeus, saindo de Ur, junto com a sua família, estabelecendo-se em Harã, a morte do seu pai, o estabelecimento de alguns de seus familiares nessa região, e a reconfirmação do seu chamado para sair agora também do meio da sua parentela e peregrinar pela terra, chegando então a Canaã. Chegando em Canaã, deixando a sua família em Harã, na região aqui do norte da Mesopotâmia, e peregrinando para Harã, Abraão agora vai se relacionar com outro povo da história. Outro povo importantíssimo para a história, que é tão antigo quanto a população da Mesopotâmia. E aí não existe uma definição da arqueologia, da história, quanto à antiguidade dos povos com relação a quem é o povo mais antigo. Mas com certeza dos dois povos mais antigos da história. Vamos analisar agora o povo egípcio, porque Abraão, saindo daquele contexto histórico da Mesopotâmia, vai para a Palestina e agora passa a se relacionar
com este povo aqui, tanto Abraão quanto seus descendentes. Abraão, Isaac, que toma esposa ainda dos seus povos aparentados, os arameus, aqui do norte da Mesopotâmia, mas permanece estabelecido aqui na Palestina, né, em Canaã, e passa a se relacionar muito mais agora com os egípcios, quando então vamos ver depois, na continuidade, os patriarcas, né, Jacó, os 12, José, a história de José no Egito, a peregrinação para o Egito, a escravidão, o exílio para Canaã, né, e depois o cativeiro babilônico, novamente o povo se relacionando com o povo da Mesopotâmia. Mas a partir de então vamos analisar o relacionamento do povo, da história dos hebreus com a história do Egito, tá ok?